Uma matéria do Estadão fala que Lula está levando o país ao desastre. Explica também que o discurso de Lula para as eleições não tem nada a ver com o discurso de agora. Essa matéria foi republicada pela deputada federal Bia Kicis. Nós vamos fazer uma análise aqui agora e vamos discutir um pouco sobre esse tema aqui que o Estadão está trazendo. Olha só, não foi essa a agenda que venceu a eleição. Lula ainda não entendeu que só ganhou a eleição porque a alternativa era Bolsonaro. Ao tentar impor a agenda petista de que, desbragada intervenção estatal, ele flerta com o desastre. O tom conciliador que Lula adotou, assim que foi eleito, começa a dar lugar a um revisionismo histórico que nega os equívocos que permeavam a malfadada nova matriz econômica. A nova política industrial, recentemente apresentada, por exemplo, é um compilado das ideias atrasadas que tantos prejuízos causaram ao longo de trevosa era petista, em especial durante a terrível passagem de Dilma Rousseff pela presidência. Lá estão as exigências de conteúdo local e o velho protecionismo que incentivam o desastre. Infelizmente, a política econômica que o governo Lula traz representa um atraso, um retrocesso, principalmente quando ele mostra uma intervenção gigantesca. Eu sou totalmente pró-privatização. Para mim, empresa pública é atraso na vida do cidadão que banca aquilo para tomar prejuízo. O Estado não é bom, de forma alguma, em manter empresas. Afinal, se o cara fosse muito bom, ele não ia entrar para a política, ele ia cuidar da empresa dele, tocar a vida dele e ganhar dinheiro. Então, é um monte de político, burocrata que não tem condição de fazer as coisas darem certo. E o Lula, eu já expliquei para vocês, ele tentou emplacar o Guido Mantega, o ex-ministro da Fazenda, que causou um caos econômico, que tem noção nenhuma de empresa, tentou emplacar na marra, na canetada, na força mesmo, na pressão, o Guido Mantega dentro de uma empresa privada. Você tem noção do quanto isso é assustador? É um presidente da República tentando forçar uma empresa privada, sob possíveis até ameaças, a colocar um companheiro com um salário de quase 5 milhões de reais por mês lá dentro. E lembrando que esse só não foi preso porque fechou acordos com o Ministério Público. Então é um revisionismo sem tamanho. Só que a pressão popular conseguiu barrar esse absurdo, né? E aí as ações da Vale despencaram, caíram quando o Lula estava tentando emplacar o Guido Mantega lá dentro. Entretanto, Lula recuou. E aí as ações da Vale sobem com notícia de que Lula desistiu de Mantega. Depois de fechar o último pregão da Bolsa de Valores do Brasil, em baixa de mais de 2%, as ações da Vale engataram alta no início da tarde dessa sexta-feira, depois de vir à tona a informação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria desistido de tentar conduzir o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao comando da empresa. Não existe essa de um presidente tentar conduzir dentro de uma empresa privada. É tráfico de influência mesmo, é usando a sua força política de presidente da República para tentar colocar dentro de uma empresa privada um companheiro seu. Meu Deus, em qualquer país civilizado que obedece às leis, isso já era o suficiente para uma abertura de um processo de impeachment do presidente. Isso aí, em outros países, depois de um escândalo desse ser descoberto, era o suficiente para um pedido de renúncia. Meu Deus, o Brasil, sabe, é assustadoramente desvirtuado da moral. Não tem como. E aí, é preciso a gente ter em mente o seguinte: existe dois mundos. Um mundo real da população e um mundo paralelo que os políticos e essa turma da esquerda têm. Essa turma, sabe, desses intelectuais que se dizem intelectuais, mas que não têm capacidade de montar um plano, um projeto para resolver os problemas do país. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar para vocês depois, eu vou ter que procurá-lo. Que diz o seguinte: peraí, a esquerda se diz a toda poderosa, mestre dos intelectuais, do conhecimento, da cultura. Mas vem cá, por que a esquerda, não se utilizando desses
grandes mestres intelectuais, por que que elas não montam empresas que visam resolver os problemas? Porque tem que produzir para resolver o problema. Por que que elas não montam empresas? E aí, como elas vão estar abstratas de lucro, coloca a preço de custo tudo, paga aos funcionários aquilo que eles acham que os funcionários merecem, eles vão estar competitivos. Então vamos lá. Se eu tenho uma empresa que vende picolé e a minha, eu preciso tirar o meu lucro, e eu sou um empresário malvadão, vem um cara de esquerda, monta uma mega empresa de picolé, e aí ela não vai ter lucro, ela vai trabalhar só com os custos. É lógico que essa empresa vai resolver o problema. Ou seja, ela vai distribuir o lucro entre os funcionários, ela vai resolver o problema e ela vai vender muito mais que eu. Se ela tiver produto de qualidade, se ela tiver uma logística boa, ela vai vender mais que eu, porque o deles é mais barato, o deles não dá lucro, o meu dá. É muito mais difícil do que se possa imaginar. Aí tem que funcionar como parasitas nas costas das pessoas para poder demonstrar que, sabe, o discurso de nós vamos resolver os problemas te roubando com os impostos e distribuindo para os outros é muito mais bonito do que vocês mesmo, pessoal da esquerda, resolver o problema. Monta aí cooperativas. Pois é, não tem a mesma competência que aquele que produz, é óbvio. E aí, como eu disse que tem um mundo paralelo, dá uma olhada nisso aqui. Essa é matéria antiga, tá? Lula evita chamar o Hamas de grupo terrorista e é criticado por isso. Entenda. Vamos lá. Para 57% do Brasil, o Brasil erra ao não classificar o Hamas como grupo terrorista. Pesquisa Quaest mostra que 76% do brasileiro acham que o Hamas é sim um grupo terrorista. E aqui tem informações aqui que dizem, 76% dos brasileiros afirmam que o Hamas deve ser classificado como um grupo terrorista. Ou seja, Lula traz um discurso em que só 10%, vamos olhar os números, 76% acha que o Hamas deve ser classificado como um grupo terrorista. 10% acha que o grupo deve ser classificado como um grupo de resistência. E 14% não quis nem dar palpite sobre isso. O que mostra pra gente que só 10% do Brasil é uma militância esquerdista que está totalmente desconexa da realidade. E como é que eles têm tanto poder? Como é que eles conseguem tanto poder assim? Como é que eles tomam conta das universidades, do judiciário, do Ministério Público? É porque eles foram lá, sabe, no núcleo do poder. E a outra parte da população, os 76% que declaradamente não gostam do discurso petista, simplesmente deixam acontecer. E aí é onde vem uma amostra para vocês. Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Olha só essa matéria da revista Oeste. Funcionários da ONU são suspeitos de ajudar o Hamas nos ataques. Funcionários de dentro da ONU ajudaram aos ataques terroristas dentro de Israel. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos, UNRWA, na sigla em inglês, anunciou na sexta-feira que abriu uma investigação para averiguar o envolvimento de alguns de seus funcionários no ataque de 7 de outubro em Israel pelo Hamas. Ou seja, o governo norte-americano fez a denúncia que dentro de uma agência da ONU de apoio ao palestino tinha gente que literalmente foi ajudar o Hamas nos ataques, em que abusaram de mulheres, em que assaram crianças no forno, em que fizeram ataques totalmente terroristas. A ONU rejeita declarar que o Hamas é terrorista, mas os seus funcionários estão ajudando a esse grupo. Matéria do Ceará Antenado. O Hamas saiu em defesa da agência da ONU na Palestina. Só para você ter noção, o Irã, que é o maior apoiador do Hamas, tem cadeira especial dentro do Comitê de Direitos Humanos, com diretoria. E aí, é o grupo que tinha os seus funcionários lá dentro que diz que vai investigar se havia ou não gente que ajudou o Hamas. E o Hamas é quem sai em defesa desse pessoal. Muita credibilidade, pode ter certeza. E aí, o Brasil está como? O Brasil está apoiando o quê? Uma ação contra Israel. Se é contra Israel, é a favor de quem? Do Hamas, da Palestina, né? Da Palestina. Vamos dizer que seja da Palestina. A favor da Palestina. E aí, acusando Israel de genocídio. Mas peraí, e o Hamas? Vocês não vão fazer acusação de terrorismo?
Não é genocídio que fizeram, não? O que, que é aquilo? Sabe? Então, assim, é totalmente desconexo. E aí, países sérios, né? Ó, países suspendem financiamento da ONU após funcionários serem acusados de atacar Israel. E aí, por que, que a ONU resolveu? Não, nós vamos punir, porque vai acabar o dinheiro. Os atos concretos pelos quais os funcionários são acusados não foram revelados, mas o titular da diplomacia israelense afirmou neste sábado, dia 27 de janeiro, que a UNRWA não tem futuro na faixa de Gaza, onde os combatentes não dão trégua. Na última sexta-feira, 26 de janeiro, os Estados Unidos já haviam anunciado a suspensão temporária de financiamento adicional e informaram estar analisando as alegações e as medidas que a ONU está tomando para lidar com a situação. Agora, o que acontece? Quem produz, quem tem dinheiro, falou, não vamos bancar mais a ONU. Aí a ONU, não, vou parar de passar a mão na cabeça do grupo terrorista Hamas e vou dar uma trégua para Israel. Agora sim. E aí vem, o Tribunal da ONU rejeita o pedido para Israel parar a guerra e pede respeito à Convenção contra o Genocídio. A Corte Internacional de Justiça, Tribunal da ONU, que julga crimes cometidos por Estados, emitiu nesta sexta-feira sua primeira decisão no caso em que a África do Sul, com o Brasil, acusa Israel de genocídio contra palestinos na guerra. A Corte determinou que Israel tome medidas para que os combatentes não violem a Convenção da ONU contra o Genocídio. O caso seguirá em análise. Com isso, a Corte não acatou o pedido da África do Sul para parar a guerra. Por quê? Ah, porque a ONU é boazinha. Não, é por causa disso aqui, ó. Ó, isso aqui. A ONU tá arraigada, infestada. Igual quando tá infestado de ratos, de baratas, tá infestado, arraigado de pessoas de esquerda que acham que o Estado palestino, que o Hamas é um grupo de resistência e não um grupo de terroristas. E que ajudam a isso. O Brasil fez agora uma reunião no Ministério dos Direitos Humanos, onde o cara, que é defensor do Hamas declarado, estava dentro do Ministério dos Direitos Humanos, o cara que abusou de uma das vítimas de abuso do Hamas, estava lá como se fosse alguma autoridade que tem moral, o mínimo de moral, para falar em direitos humanos. Ah, tá de brincadeira. O Brasil, sinceramente, está perdido com essa claque de gente que está aí arraigada no poder. Infelizmente, o Brasil se tornou uma república das bananas mesmo. É revoltante esse tipo de situação. Grande abraço, pessoal. Espero que, esse tipo de notícia não estrague o seu dia. Porque é difícil, né? É difícil a gente ver tudo isso que está acontecendo e não se revoltar com tanta canalice, com tanta podridão que a política brasileira vem apresentando. Grande abraço e até o próximo vídeo.